E tem que lembrar que é pelo movimento. Ou seja, ele fala que uma frequência aparente é a frequência real vezes uma razão, certo? E essa razão, ela equivale, que é como ela se fosse o coeficiente de movimento. Então vai ser o quê? Do que eu me lembro, gente. Não lembro se está certinho isso. Mas era alguma coisa de velocidade do som, da onda, né? Da onda. Aqui mais, menos. E aqui da onda. E aqui velocidade da onda. Menos, mais. Aí do que eu me lembro é emissor objeto, né? Então velocidade do emissor. E aqui é a velocidade do objeto. Mas basicamente, o que o efeito Doppler diz pra gente? Que, por exemplo, em aproximação, certo? O que acontece em aproximação? As ondas é como se cada onda ela se tornasse cada vez mais perto, mais perto, mais perto. E isso faz com que a frequência aparente ela aumente. Ou seja, a frequência aumentando é igual a um som agudo. Enquanto em afastamento, ou seja, tanto do objeto também, tanto do objeto quanto do é em cima é objeto, pois é, tá. Então é objeto emissor. O que acontece com a onda? A onda ela começa a se afastar, certo? Então, sei lá, a primeira onda foi emitida, a segunda, a terceira, a quarta. Então é como se tivesse um déficit desse tempo aparente de percepção da onda. Então é basicamente isso que acontece. Então isso daqui gera uma frequência aparente menor, então som grave. Certo? Só deixa eu dar uma olhada, porque não tem muito o que se falar daqui. Só mais é, lembrar como é isso em um gráfico, né? Já que vai ter questão de gráfico. O gráfico, gente, ele é basicamente uma função trigonométrica.
Porque esse gráfico da função trigonométrica é justamente gráfico de quem? Das ondas eletromagnéticas. Eletromag. Certo? Porque elas se comportam como? Literalmente como gráfico de uma função trigonométrica. Então vou ter os meus eixos x e y. E a onda faz isso. Certo? Se eu soubesse fazer certinho. Enfim. E a onda faz isso. O que seria a nossa amplitude? Seria pontos máximos e mínimos. Certo? Isso é amplitude. Certo? O que seria a frequência? A gente tem que lembrar que frequência ela é o inverso do período. Mas isso, em nominal, é lembrar que frequência está em hertz e tempo está em segundo. Então, hertz caralho. Então, hertz é o quê? É alguma coisa por segundo. Certo? E o que é essa coisa? São os nossos ciclos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda onda ela tem um ciclo e por isso que ela se comporta como uma onda eletromagnética, se comporta como se desloca como uma função trigonométrica. Por quê? Porque se a gente pegar essa ponta aqui e tentar encaixar nela no início da minha onda, literalmente forma um ciclo. Vale e uma crista e um vale. Por quê? Porque se eu literalmente puxar esse negocinho aqui pro lado e tentar encaixar ele aqui, é como se literalmente nós fizéssemos o quê? Um círculo perfeito. Certo? Em que bem aqui estaria o nosso eixo X e bem aqui o nosso eixo Y. Certo? Então eu peguei aquela ponta do vale e conectei ela aqui no começo. Então forma o nosso ciclo. Um círculo. Certo? Deu para pegar isso daqui, gente? Então, o que quer dizer período? Vocês podem lembrar assim: período é quanto tempo leva, ou seja, é tempo para o quê? Uma onda. E já que frequência é o inverso do período, então frequência é quantas ondas eu tenho, um delta onda, quantas ondas eu tenho em um segundo. Certo? Lembrando que onda a gente associa diretamente aos nossos ciclos, que a gente vê nos gráficos, no caso. Certo? Ou seja, se nesses mesmos. Imagina que aqui. Bem aqui onde eu parei, bem nesse ponto aqui, for um segundo. É como se o eixo X passasse um segundo. Se eu tivesse mais ondas nesse mesmo um segundo, ou seja, mesma amplitude. Sei lá, foi mal, aqui meio difícil fazer isso. Ah, enfim, tomara que esteja certo. Se eu tivesse mais ondas nesse mesmo um segundo,
é como se essa onda que tem mais, essa onda mais encurtada, esse laço, como vocês quiserem imaginar, mais encurtado, fosse exatamente o quê? Uma frequência maior do que a frequência em vermelho. Tem uma frequência menor, certo? Mas as duas, elas, né, aqui mais ou menos, né, mas era para ter. As duas, tenho que fazer aqui. As duas teoricamente, é para ter o quê? A mesma amplitude. Então, as questões elas brincam com isso. Justamente como aquela questão lá em cima do Enem, brinca com a onda mudando. O que isso influencia na realidade? Ou seja, o que alterou na onda, certo? Deu para pegar essas informações iniciais? Sinceramente, como eu não me preparei antes, eu não sei se se já tem tudo que possa influenciar aqui. Porque a parte de ondulatória que eu queria ver também era justamente, cadê? Essa daqui, do cancelamento de ruído. Porque esse cancelamento de ruído, ele cai entre aspas, né, em efeito Doppler. Só que o que do efeito Doppler? Só a parte de interferência, certo? Então só vou colocar mais um resuminho aqui de conceito, que é justamente o que é só interferência. Que no caso, eu posso denominar como ondas parecidas. Parecidas como frequência, lambda, amplitude, que elas sofrem que fenômeno? Esse daqui. Ou elas sofrem, são ondas que se interferem, ou seja, ondas parecidas, que elas estão em mesma fase. Exemplo, está vindo mesma fase, ou seja, está vindo uma onda desse lado assim, e está vindo uma onda desse lado assim, e quando elas se juntam, e isso é interferência, quando elas se juntam, elas ficam assim, aqui nesse meio, certo? Ou seja, aqui a gente chama de interferência. E as fases é justamente o se está em crista ou em vale, né? Se as duas estão em crista ou em vales. Ou seja, tanto poderia ser assim, tanto poderia ser assim. Certo? Então é a interferência construtiva. Certo? Enquanto existe em fases opostas, ou seja, oposição de fase. E elas seriam como? Uma vindo por cima, outra vindo por baixo,
E é isso. O que não pode vir aqui também, gente, é a amplitude. Aqui depende, né? A única coisa que não tem que ser parecida é a amplitude. Porque uma pode estar maior, outra pode estar maior com a amplitude, que é a energia que ela carrega, e justamente causar uma interferência mais forte, mais fraca e tudo mais. E aqui torna, então, interferência destrutiva. Certo? Só deixa eu colocar aqui, é realmente representado pela letra A. Frequência é F, e é representado em Hz. E comprimento de onda é representado em lambda, que é esse símbolozinho, em metro. Faltou a principal coisa de ondulatória, que é a equação fundamental. Certo? Que ela é qual? Vaca lambeu farinha. É V igual a lambda F. Certo? E de onde é que vem ela? Justamente de velocidade tem que estar no SI metros por segundo. Lambda está em metros. E frequência está em por segundo. Por isso que essa junção dá justamente, é daqui que vem a fórmula. Certo? Eu acho que é isso. De resto é ir fazer questão. Estamos certos. Porque a primeira questão, ela já confundiu muita gente. Tipo assim, ela é, tipo, para quem já fez pelo menos uns 2 Enems, 3 Enems, em sequência, pô, sabe dessa questão. Ainda tem. Pois é, eu queria ver essa parte aqui. Vou ter que falar quando vier nessa questão. Beleza. Então bora lá. Primeira questão. Dá o tempo para vocês. Verdade, verdade. Aqui em comprimento de onda, além de maiores distâncias, é porque eu falei maiores distâncias, mas querendo dizer sobre o meio. Ou seja, influenciada pelo meio de propagação. Hein, gente? Pois é, eu não perguntei. Vocês querem tirar uma print rapidinho, só daqui? Tipo, depois eu vou mandar, né? Mas.
certo? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ó, mandei. E aí, essa daqui, né, de boa. E aí, o resto? Ainda tá lendo? Brr, brr. E aí, posso ir, gente? Dá-lhe? Ai, que sono. Então, bora, ó. Então, o que acontece nessa questão aqui? Ele te dá o texto em cima, basicamente fala o que está acontecendo na imagem, e ele fala assim no comando. Na prática, à medida em que o comprimento. À medida em que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda, que é aquela parte de conceitos lá de baixo, certo? Então vamos lá. Qual característica?
uma coisa que eu não falei e que nessa questão já vai ter que falar. Literalmente, é só lembrar dos conceitos e ir associando ao que está acontecendo na imagem, literalmente. A altura, a gente tem que lembrar que ela está associada, ou seja, ela está associada diretamente a quem? A nossa frequência. Porque um som alto é aquele som que é muito agudo e não o som forte. Frequência. Certo? E lembrar que não pode se confundir com isso. Fisicamente, na ondulatória, a altura significa o quê? Literalmente agudo barra grave. Certo? Então, uma pergunta. Se aqui está falando, a letra A está falando de frequência. Quem é o meu emissor? O meu emissor não vai ser o Cebolinha, que ele vai falar? Uma pergunta. O Cebolinha, que é a fonte emissora, muda? Eu acho que não. A voz dele não muda, ele não muda, as cordas vocais dele não mudam. Então, ocorre alguma coisa relacionada à redução? Não, pelo contrário, não muda nada. Certo? A altura, a frequência que ele emite o som não muda. Certo? Só pelo quê? Só por aumentar o comprimento do barbante. Então, né, enquanto ele andaria para trás. Período. Período é o quê? É o tempo que demora para se concluir uma onda. Certo? E o que a gente pensa aqui? Literalmente senso comum. Porque vamos lá, a velocidade não vai mudar. Então, o que realmente caracteriza o período para se acontecer uma onda? Pô, por que o período não muda? Justamente porque como período e frequência são inversamente proporcionais, então o que acontece? Se a frequência não muda, o período não muda. Faz sentido isso? Certo. Amplitude, bora pular amplitude, né? Que é a resposta correta. Velocidade. Certo? A velocidade, ela obrigatoriamente depende do meio. Certo? E o meio é qual? Por onde a onda se propaga. Então, bora olhar pro barbante. Se eu aumento o meu barbante, a onda que ela está se propagando pelo barbante muda alguma coisa? A corda, o barbante muda? O meio muda? Não, porque, entre aspas, o som ele passa do ar aqui para a latinha, da latinha passa para o barbante. E até chegar no cascão, o meio não muda. Vai continuar sendo ar inicialmente e barbante. Então eu posso afirmar que a minha velocidade não muda. Certo? E o comprimento? Pelo mesmo motivo da velocidade, também não vai mudar. Então, por exclusão, a gente marca a letra C. Porque, ó, fiquei em dúvida, não lembrei. Pô, a energia. Tá, mas o que energia tem a ver com o que está acontecendo aqui em cima? Bom, eu sei que se eu ficando em dúvida com essa, eu deixarei ela entreaberta.
E as outras eu faria por exclusão. Então, realmente, só sobra ela. E por que é amplitude? E por que ocorre necessariamente o que da amplitude? A redução. Porque o ponto dessa questão é trazer o quê? Que amplitude depende da distância. Por que da distância, necessariamente? Porque se é a quantidade de energia que a onda carrega, imaginem, se a onda tiver 100, sei lá, 100 joules de energia, ela tem que carregar esses 100 joules durante toda essa distância. Só que vocês têm que pensar que essa energia é justamente para manter a onda onde ela está. Ou seja, quando eu aumento o comprimento, é como se a energia fosse gasta durante esse aumento, até ela se tornar zero. Ou seja, deve ter um ponto em que o comprimento do barbante vai fazer com que essa energia seja quase nula. Faz sentido isso, gente? Ou seja, é isso. Basicamente, o Cebolinha, para ele necessariamente aumentar o barbante e o Cascão ouvir ele com a mesma intensidade, lembrando que amplitude, como é força, é intensidade, ou ele teria que, em uma maior distância do barbante, falar mais forte, ou senão a onda ficaria sem energia durante essa travessia do barbante. Certo? Exatamente, Samuel. Se o comprimento muda, a frequência teria que mudar. Mas pensa comigo, o comprimento muda? O comprimento não muda, porque o comprimento depende do quê? Do meio. Por que depende do meio? Pensa comigo. Porque isso aqui é intuitivo. Por quê? Porque se a frequência não muda, porque para a frequência mudar tem que mudar o emissor, vamos ver o que depende. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. A frequência ela é constante, ela não muda. Então, para comprimento de onda ou aumentar ou diminuir, a velocidade tem que aumentar ou tem que diminuir, obrigatoriamente. Mas pensa comigo, se a velocidade ela depende do meio e o meio não muda, ou seja, no final a onda vai passar do ar para o barbante, do barbante para o ar, mesmo se ele aumente, mesmo ele aumentando o comprimento do barbante, porque você não pode confundir o quê? Comprimento do barbante, que é um valor L, com o quê? O comprimento de onda do som do som do Cebolinha. Oi, que foi? Ah, do Cebolinha. Porque isso são completamente coisas distintas. Entendeu? Porque comprimento do barbante não tem nada a ver com o comprimento da onda que está sendo emitida. Certo? Então, por exemplo, justamente essa fórmula ela vai cair bem aqui. Se realmente o meio não muda, o meio de propagação não vai mudar, então duas coisas são constantes. É impossível essas duas coisas serem constantes e o lambda mudar também. Entendeu? Faz sentido? Ou seja, pelo menos uma dessas duas coisas não poderiam ser constantes para o lambda mudar. Ou seja, essas duas coisas constantes faz o lambda ser constante. Entendi.
Entendi. Mas, pois é. Mano, outra coisa que você poderia, tipo, ter ido a mais e pensado nessa questão é pensado na outra fórmula. Só que vocês têm que pensar. A outra fórmula é pra onda estacionária, tá ligado? Aqui a gente tá falando do som. Que no caso não é uma onda estacionária. Lembrar de que fórmula? Daquela que a Lindinha botou lá embaixo. Aqui no caso, seria o quê? Frequência igual a velocidade vezes n sobre 4L. Certo? Pois é, e essa fórmula já não faz sentido. Por quê? Porque isso daqui só seria verdade se isso daqui fosse uma onda estacionária. Ou seja, só é verdade, essa fórmula só existe, ela só pode ser literalmente verdade se for uma onda estacionária. Certo? E justamente ela não é verdade nesse caso. Senão, eu aumentando o barbante, eu teria que mudar a frequência. E a frequência não muda, porque a frequência depende do emissor nesse caso. Porque, literalmente, não é uma onda estacionária, porque onda estacionária é uma onda que, dentro de um estado, ou seja, dentro de um tubo, dentro de um fio. Por exemplo, o que é onda estacionária também? Por exemplo, mano, uma questão da FUVEST muito legal sobre onda estacionária. Tinha uma onda estacionária sendo provocada. Estacionária é o quê? É uma onda constante, contínua, na areia. Ou seja, ele estava provocando uma onda na areia. Ele via que alguns pontos da onda ficavam empilhados de areia, enquanto em alguns outros pontos da onda ficava mais ou menos seguindo dessa forma. Isso, ou seja, um tubo, mano, olhou para tubo é onda estacionária. E olhou para isso daqui, ou seja, olhou para uma onda que ela faz um molde em alguma coisa, é onda estacionária. Certo? No caso, por que aqui não é uma onda estacionária? Porque é um som. E é uma onda. Qual é o nome? Mecânica para frente. Ele aumenta o barbante, a onda continua a mesma. Certo? Então é basicamente isso. Então frequência depende. Não pode esquecer disso. Se não é onda estacionária, você não pode usar aquela fórmula. E se não é onda estacionária, é uma onda qualquer, depende, a frequência depende do emissor. Coisas que falam sobre isso também. Por exemplo, rádio. Se vocês forem no carro de vocês e irem lá no rádio do carro, vocês veem que existem ondas AM, ou seja, estações de rádio AM e estações de rádio o quê? FM. Ou seja, na AM é literalmente de amplitude modular. Enquanto da de FM é frequência modular. Como assim? Por ser o mesmo emissor, nem passou pela minha cabeça que a frequência iria se manter a mesma. Por ser
fenômeno diferente, eu não poderia aplicar esse princípio na ambulância. O princípio de onda estacionária, cadê? De onda estacionária. Ah, tá. Exatamente. Na frequência, não. Por quê? Por quê? Porque o nome diz o que é a fórmula. E isso daqui já caiu como pegadinha, tá? Isso daqui é uma frequência o quê? Aparente. Ou seja, a onda, se você pegar alguma coisa que consiga medir a onda com toda a certeza, tipo assim, certinho, 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 ela vai ter a mesma frequência. Quer dizer, você vai conseguir saber de onde veio essa onda com essa frequência aparente. Por quê? Porque, como o nome diz, é uma frequência aparente, gerada justamente pelo efeito Doppler, que é o quê? Interferência de ondas pelo movimento. Entendeu? Ou seja, tem como você saber qual era a frequência exata da onda. Porque o emissor é aquilo. Por exemplo, desvio para o vermelho. Tá ligado? Você pegar uma imagem do espaço sideral e ela sofrer efeito Doppler de desvio para o vermelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz branca ela desviou para o vermelho. Então, na hora de chegar a onda no telescópio, chegou primeiro, entre aspas, o que aparentemente chegou apenas o que? Vermelho. E é daqui que veio justamente esse pelo movimento. É daqui que eles descobriram essa fórmula. Certo? O que eu ia falar? Enfim. Aí aqui de rádio, frequência e amplitude modular. Então, basicamente, aqui é o que? É maiores distâncias. Ou seja, na hora que eu fui fazer essa questão, nem do que eu me lembrou 2023, distância, eu lembrei quando eu fiz essa questão de rádio. Porque a amplitude modular, eu mudar a minha amplitude, justamente faz eu atingir maiores distâncias. Enquanto a minha rádio de frequência modular, ela faz eu ter mais informações. Eu consegui fazer músicas com maiores qualidades sendo emitidas. Ou seja, maior qualidade. Que está diretamente ligado a quanto de informação eu envio. Certo? Enfim, deu certinho, gente? Pra tirar dúvida. Tá, então próximo.
Oi. Ai, ai. Cara, foi sem querer, velho. Pior que eu ouvi. Eu vi pelo. Ai. Opa, já foi? Então, Arthur. Então, bora lá. Aqui. Posso fazer, gente? Então, aqui é realmente letra A. E o que entrega, como aqui em cima eu coloquei. Não, foi aqui? Acho que foi lá no resumo lá de baixo. Que amplitude está diretamente ligado à intensidade. Ou seja, uma onda que tem muita energia, ou pouca, né? Que está relacionada à energia. Ou seja, está relacionado a se ela é forte ou se ela é fraca. Certo? Ou seja, no texto, ele fala justamente o quê? O brilho estava pouco intenso. Quando ele trocou as baterias, ele notou que a intensidade luminosa aumentou. Ou seja, a luz do laser se tornou mais forte só por ele trocar a bateria. Então, necessariamente, o aparelho, que é o emissor, mudou? O aparelho mudou? Não. Tanto que a luz que era vermelha, por exemplo, sei lá, era monocromática, continuou sendo a mesma luz monocromática. A frequência não mudou. Não mudou o emissor. A fase da onda também não mudou, pois mudança de fase necessariamente não influenciaria em nada, né? Porque deixar ela mais potente ou não está diretamente ligado à intensidade dela. Porque para mudança de fase alterar alguma coisa, necessariamente eu teria que ter o quê? Teria que ocorrer interferência, certo? Mudar a fase, alguma coisa do tipo, teria que ter alguma coisa a ver com interferência. Interferência é o quê? É ondas, é encontro com o cara. É encontro de ondas parecidas, certo? E aqui não tá falando nada de duas ondas diferentes e tudo mais. Velocidade, o meio não mudou, é o ar. E o comprimento de onda, se não mudou a frequência nem a velocidade. Então, realmente, por exclusão também, a única que podia marcar a letra A. Deu para entender, Arthur?
Por quê? Perfeito. Então você tem que gravar, realmente, nessa questão, que você fazia bater o olho nela e marcar a alternativa. Intensidade. Pô, intensidade é literalmente o sinônimo de amplitude, porque amplitude quer dizer a energia da onda, se ela está mais forte, mais fraca. Certo? Então é isso. Certo? Posso ir para a próxima, gente? Essa daqui é legal. Essa é legal. Essa daqui é um pouquinho chatinha, gente. Mas só vou botar aqui então. Só vou botar aqui então. O quê? As coisas que ele tá falando. Só lembrando de uma coisa. Que comprimento de onda é literalmente metros para o quê? Para uma onda. Ou seja, em um ciclo, quantos metros, quantos centímetros, qual, alguma coisa assim, a onda faz. Basicamente é isso. E o que é período? É quanto tempo leva para o quê? Para a onda fazer um, para fazer uma onda, certo? Quanto tempo leva para fazer uma onda? Então eu posso associar, como eu posso associar essas duas coisas? Literalmente pensando, se em um período, ou seja, em um ciclo, em uma onda, tiveram tantos metros, é isso. Enfim, já não, só para não entregar a questão, é isso que você tem que fazer. Lembrando que no final a gente vai usar o quê? A lei fundamental da ondulatória, que é o quê? V, que é a velocidade, é igual a lambda vezes F. Lembrando que está tudo no SI, então aqui tem que estar em metros por segundo, aqui tem que estar em metros e aqui tem que estar em por segundo. Por segundo, que é a mesma coisa que o quê? Que Hertz, certo? Então é isso. Opa.
É, pior que a continha aqui fica meio chatinha. Mas dá pra timbrim bem. Timbrim-bole. Tomato. Tomato. Hein, gente? Só, sei lá, vocês estão no meio dos cálculos aí, ou não, né? Não sei. Mas, tipo assim, uma coisa que eu tive pra esse negócio de quando for só fazer questão e for uma lista pequena. Vocês acham da hora, por exemplo, enviar a lista antes e a gente coisar só nas dúvidas? Tipo, enviar a lista antes. Sabe, tipo, alguém que já tem. Que já, entre aspas, teria base ou pouca base, conseguiria desenrolar uma, duas questões fáceis ali da lista. Ou todas, no caso, e trazer só as dúvidas. Ou se tiver dúvida em tudo, realmente ver desde o início. Ou ficaria muito complô pra quem não tem. Entre aspas, não só pra isso, mas tipo assim, já. Mas pra ir direto pras questões onde tiver dúvida. Porque é claro, tipo, essa lista. Pô, física, por exemplo, mais difícil, né? Ter isso. Mas, por exemplo, uma de biologia. Entendeu? Uma de humanas, sei lá, alguma coisa assim. Aquelas de matemática que tem. Enfim. Porque eu pensei em biologia, como ficaria mais de boinha pra fazer isso, mas tentar aplicar pro resto, tá ligado? Mas aí você poderia mandar, não estudei, tipo, estou com dúvida em todas. Ponto. Fica foda. Não, pois é, realmente. É no ABC. Como assim? Senhora? Oi, mãe. Eu vou lá. Como assim te irritar? Já vou. Oxi. Uai.
Tá bom, vou lá. Olha aí esse negócio aí. Essa toalha. Sei lá. Ei, mãe, pode ver lá o perfume? Ué, pode ser. Ah, mãe, tava 317 lá no shopping. Tava 200 aqui. Mas vai ser a mesma coisa. Porque eu tenho quase certeza. Eu sou sedentário, eu não quero me mover. E aí, gente, já? Ou empacaram nessa? Tô vendo só uns borrões, fica oscilando entre qualidade bosta e visível. Quem foi que colocou aquilo? Ah, tá. Tá. Posso fazer, gente, então? Então, basicamente é isso daqui, ó. Se ele fala que o período, né, lendo o texto, ele fala que essa onda tem uma velocidade de 45 metros por segundo, que em, como é que fala? Que em metro, quer dizer, quilômetros no caso, quilômetros por segundo, e eu quero transformar isso para metros por segundo, porque a minha velocidade é realmente a minha velocidade ela é realmente em metros por segundo. Então como eu faço? Pô, eu sei que 45 é 36 mais 9, certo? Então 36 dividido por 3,6, aqui vai dar o 10. E 9 dividido por 3,6 dá o quê? Ahn, dá 2,5, certo? Então 9, quer dizer, aqui vai dar o 10. O 9,5 dividido por 3,6 vai dar 2,5. Então isso vai dar os 12,5 o quê? Metros por segundo, certo? Vendo o meu comando, valor mais próximo. Ok, só tenho que me atentar a isso. Ele quer o valor mais próximo. Então bora continuar com a análise. Ele fala que cada período, ou seja, cada ciclo, cada onda, ela tem quantas pessoas? Então, uma onda
tem 16 pessoas. Então o ponto é, se uma onda tem 16 pessoas e cada pessoa está distanciada 80 centímetros da outra, tá. Ah, esse 9 daqui? Não, isso daqui é só... Tá, entendi. Tá, foi mal. Só lembrando que a gente vai ter que, então, fazer essa fórmula aqui, certo? Tipo assim, o que eu pensei, bati o olho na questão, isso daqui é uma onda, deu velocidade, deu centímetro, e ele tá te perguntando frequência. Então, qual é a fórmula que trata de velocidade, alguma coisa que envolve metragem e frequência? V igual a lambda F, certo? Só que eu tenho que lembrar que o meu V, ele obrigatoriamente, se eu quiser estar no sistema internacional, ele tem que estar em metros por segundo. E para ele estar em metros por segundo, na minha questão, ele não me deu em metros por segundo. Ele me deu em quanto? Em 45 quilômetros. Então a primeira coisa que eu faço é justamente transformar de quilômetros por hora, foi mal. Nossa, me confundi todo. De quilômetros por hora para metros por segundo. E como eu faço isso? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Eu divido por 3,6. Certo? Essa é a nossa proporção. Então, aí a gente fazendo os cálculos, a gente chega no nosso 12,5, o que? Metros por segundo, e isso é o que? A nossa velocidade. Achamos a nossa velocidade. O que a gente tem que achar agora? Nosso lambda. Por que o nosso lambda? Porque, relembrando, V igual a lambda F. Certo? E como é que a gente acha o nosso lambda? Eu sei que o lambda ele equivale à metragem de uma onda. É quantos metros tem em uma onda. Certo? Quantos metros tem em uma onda. E eu sei que o período é justamente quanto tempo leva para acontecer uma onda. Então, no meu texto, eu tenho que interpretar. Por quê? Porque a minha interpretação é, se ele fala que o meu período contém 16 pessoas, quer dizer que a minha onda contém 16 pessoas. Ou seja, a onda é como se ela fosse 16 pessoas. E ele fala logo depois que essas 16 pessoas elas estão espaçadas com 80 centímetros. Ou seja, na realidade, uma onda ela tem o quê? As 16 pessoas vezes os 80 centímetros de cada pessoa. Por pessoa. Faz sentido? Aí corta pessoa com pessoa. E essa minha multiplicação dá justamente quanto vale uma onda em metros. Uma onda em metros vale 16 vezes 80 vezes 10 a menos 2, porque é centímetro, vezes 10 a menos 2, o quê? Metros. Pronto, então eu achei o quê? Minha onda em metragem. E essa minha onda em metragem equivale a quem? Ao meu lambda. Deu para pegar? Vi? Deu? Perfeito. Então pronto, agora eu já tenho o meu lambda e já tenho a minha velocidade. O que eu faço? V igual a lambda F e acho quem? Justamente a nossa resposta. Nossa frequência em Hertz. Certo? Então bora fazer. Quem é a minha velocidade?
12,5 metros por segundo. Quem é a minha lambda? É 16 vezes 80 vezes 10 a menos 2, o que? Metros, vezes a minha frequência. O que eu posso fazer aqui? Eu sei que 10 a menos 2, eu posso cortar com essas vírgulas aqui. E no caso, só posso fazer isso, cortar uma vírgula. Então eu corto o menos 2, o 0 com menos 2, sobra menos 1. Quanto é 16? Opa, foi mal. Aí eu faço. Quanto é 16 vezes 8? 8 vezes 6 dá 48. 8 vezes 1 dá 8. Com mais 4 dá 12. Então dá 128. Certo? Estão me acompanhando? Então pronto. Então 12,5 é igual a 128 vezes 10 a menos 1 vezes a minha frequência. Então a minha frequência, passando por outro lado, é igual a 12,5. Aqui o que eu posso fazer? Justamente tirar esse 10 a menos 1 e botar uma vírgula aqui. Porque no final, eu mandando isso para o outro lado, o que vai acontecer? Vai dar 12,5 dividido por 12,8. Ok, isso daqui vai ser uma divisão chata. Mas vocês conseguem ver que são valores muito, muito, muito próximos? Então, bora ver se uma divisão de coisas que são basicamente próximas não é o dobro, não é 4 vezes, não é a metade e não é 0,3. Se tivesse uma alternativa, se fosse 0,95, aí realmente eu teria que fazer a divisão, porque ficaria ou entre 1 ou entre 0,95, porque são valores muito próximos, certo? 0,95, sei lá, 0,1, tanto faz. E 0,9, tanto faz. Teria que testar. Mas aqui já é meio óbvio qual é a alternativa. É aquela em que eles aproximadamente são 125 dividido por 12,5. Quer dizer, 12,5 dividido por 12,5. Então, aproximadamente 1. Tá, ficou meio escaralhado isso daqui. Certo? Deu pra entender, gente? Pois é meio quebra-cabeça. Por quê? E física é muito isso. É você acabar lembrando da fórmula e a questão, por ser de uma fórmula simples, que é a principal fórmula de ondulatória, tenta te complicar no quê? Na interpretação dos valores. Faz sentido, Vi? Porque é justamente isso que a questão fez. Pô, ela brincou, fora os 45 km por hora, ela brincou com o quê? Com você saber o que é esse período com 16 pessoas e cada pessoa distanciada em 80 centímetros de cada uma. Ela brincou com isso. Entendeu? No caso do 45, é mais realmente tem que saber, o 3,6 ali. A transformação, ou seja, saber que tem que estar em metro, o que está em centímetro tem que estar em metro, e o que está em quilômetros por hora tem que estar em metros por segundo. Mas fora isso é física, entendeu? Física com essa interpretação. Pois é, eu também me confundia. Mas, por exemplo, o que eu penso? Uma coisa que o meu professor me falou. Quando eu estou indo da coisa que tem, ou seja, da menor para maior.
eu faço o quê? Divido. E quando eu estou indo da maior para menor, eu multiplico. Exemplo, estou indo de centímetros para quilômetros para quilômetro. Vai ficar um número muito, 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 muito menor. Por isso que vai dividir. Se eu estou indo de quilômetros para centímetros, vai ficar um número muito, muito maior, porque vai multiplicar. E esse é o fator de conversão. Então, o que você não pode esquecer, geralmente, o fator de conversão. Então, por exemplo, de centímetros para quilômetros por hora. É o quê? É o 10 a menos 5. Quer dizer, é o 10 a 5. Nesse caso, eu vou ter que dividir por 10 a 5. No outro caso, é a mesma coisa. Eu estou indo de quilômetro para centímetro. Ainda é o quê? É o 10 a 5. Só que agora eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 10 a 5. Então é a mesma coisa para quilômetros por hora e metros por segundo. Faz sentido que se eu estou a 100 metros por segundo é muito maior do que 100 quilômetros por hora? Porque, sei lá, 100 quilômetros por hora é a da rodovia. Agora, 100 metros por segundo, sei lá, trem-bala. Sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? Então o que eu penso? Realmente, eu lembro de quem é o menor. Quem é o menor? É esse carinha aqui. E ele tá indo pro maior. Então, o que eu não posso esquecer? Só do meu 3,6. Porque se ele tá indo do menor pro maior, obrigatoriamente eu tenho que dividir. Obrigatório. Certo? E no caso inverso, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, já que metros está indo do maior para o menor, teria que multiplicar por 3,6. Ok? É isso. Ah, essa daqui é legal. Essa daqui é legal. Por quê? Essa daqui é só análise de gráfico. Posso fazer essa rápida com vocês, só para vocês pegarem mais ou menos como é uma análise de gráfico? Então vamos lá. O que a gente tem nos gráficos? A gente tem que. Tá, essa onda ficou meio escaralhada. A gente tem que. Ô, porra. A gente tem três casos. O primeiro, que é o quê? De um pico até um pico. Isso é comprimento de onda, senhor. O segundo, que é de. Agora o oposto. Tá, gente, tá feio isso. De um vale até um vale. Ok, que não está proporcional, gente, mas é só a ideia. De um vale até um vale. A gente também tem um comprimento de onda. E o que eles mais põem para você, para se a questão quiser ficar um pouquinho mais difícil, que é o quê? O terceiro caso. Ou seja, eu tenho uma onda aqui. E é o quê? É 3 meios. 3 meios
Pensando que aqui é o meio, se fizesse um meio. É 3 meios, ou seja, a distância de 3 meios porra. Isso daqui é um comprimento de onda. Certo? Distância de 3 meios. E aqui te ajuda. No caso, porque aqui ele não te dá nem fechando, no caso, no próximo vale, e ele não te dá nem fechando na última crista. Ele só te dá um vale e uma crista, mas e aí? Como é que faz então essa questão? Por 3 meios. Ou seja, onde é o meio? Tem que ser no meio. Ou seja, tem que ser essa distância, tem que ser igual a essa distância. Cadê? Essa distância tem que ser igual a essa distância. Ou seja, aqui tem 2 bloquinhos, 3 bloquinhos. Aqui tem 2 bloquinhos e o terceiro bloquinho. Então tá certo. Onde é o meio? É justamente o zero. Tá, realmente era mais óbvio. É realmente o zero. Certo? Então, onde é que eu vou ver o meu lambda? Onde eu vou ver o meu lambda? Porque vocês têm que pensar que o lambda, ele não é de uma onda. Uma onda. Se ele é de uma onda, quer dizer que ele também é o quê? O período. E aí a gente tem que lembrar da fórmula. Frequência é o inverso do período. Acabou. É isso. É literalmente isso que vocês têm que pensar. Então, por exemplo, vou marcar os meus 3 centros. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Quero ver essa distância aqui para saber onde é o meu lambda. O meu lambda vai daqui até aqui. Então, o meu lambda exatamente, ele é o quê? Se eu contar, aqui é 1, 2, 3, 4. Aí, no caso, chega no 5. 6, 7, 8, 9. Então, aqui é o 9. E aqui é o 1. De 9 para 1, qual é a distância de 9 para 1? 8. Por quê? 9 menos 1, a distância é igual a 8. 8 o quê? Milissegundos. Que é justamente o valor do x. Certo? Então, para essa minha onda, ela fazer um ciclo, ou seja, fazer uma onda, ela demora quantos segundos? 8 o quê? Milissegundos. 8 milissegundos. Acabou. É isso. Isso é exatamente quem? Está associado é exatamente quem? O meu período. E o meu período, lembrando, por que eu descobri ele? Porque isso é exatamente uma onda. E se é exatamente uma onda, é exatamente quando ele completa o lambda. Certo? Então pronto, acabou. Se frequência é o inverso do período, e ele está nos perguntando justamente qual é a frequência de oscilação do circuito, então eu sei que vai ser o quê? Vai ser frequência igual a 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3, lembrando que mili é 10 a menos 3. O quê? Segundos. Então já está certo. É 8 sobre 10 a menos vezes 10 a menos 3 segundos. O 10 a menos 3, ele sobe e muda o expoente dele. Certo? E o expoente que está negativo muda, inverte. Então ele vira positivo. Então, na real, frequência é igual a 10 a terceira, 10 a mais 3, sobre 8.
E o que é 10 a mais 3? É 1000. Então a minha frequência é 1000 dividido por 8. 1000 dividido por 8, de cabeça, 125. Fazendo na mão, divido por 2 em cima e embaixo. 500, 4. Por 2 de novo, 250, 2. Por 2 de novo, 125. Certo? 125 o quê? Hertz. Por quê? Porque está em frequência. E aí, gente? Conseguiram entender essa do gráfico? Pois é, realmente não é mais difícil. E, gente, é realmente assim que eu faço as questões. Às vezes eu nem leio. Por quê? Porque é modus operandi as questões. É realmente lembrar disso daqui, lembrar qual quadro é, claramente está incompleta essa onda, e lembrar desse terceiro caso, que é o que te complica a vida. Entre aspas, se você não souber é dele. Certo? Mas você é uma máquina. Enfim, é isso. Eu cheguei na que eu queria. O resto eu posso deixar com vocês? Porque essa última aqui, caraca, mano, não lembro a última vez que eu fiz uma questão disso daqui, velho. Porque essa daqui é boa porque foi a parte que eu não escrevi, tá? E essa parte que eu não escrevi, justamente, eu vou pegar de onde eu fiz um resumo. Vou pegar tudo e organizar. Porque vocês não podem ir pra prova sem saber esses conceitos de ondulatória. Não pode. Pode mesmo, tá? Só deixa eu organizar eles aqui. Senhora? Aham, já vou. Lembrando que interferência a gente já botou o que é, né? Então deixa eu pegar ela aqui de baixo. Só lembrando que eu vou botar aqui justamente o que elas são. É encontro de onda. Encontro de ondas parecidas. Tanto em frequência. Certo? Então é isso daqui. Ahn, e faltou. Realmente. Faltou bem aqui a ressonância que eu tinha explicado pra Yumi.
Tá, vai pra vocês irem comer. Então bora lá. A gente tá falando do que aqui nessa questão? De fenômenos ondulatórios, certo? Eu dividi eles por níveis de do que dá pra comparar ao outro, certo? Então vamos lá. Reflexão é literalmente o que a gente pensa. A gente tem um espelho plano, por exemplo, a luz é emitida e o ângulo que ela forma de propagação é igual ao ângulo de incidência, certo? Isso é refletir, ok? O que é refração? Entre aspas, os dois são complementares ou inversos. Refração, é onda que muda de meio. Isso é a definição de refração. E toda refração, ela segue uma coisa chamada lei de Snell. O que a lei de Snell fala? Ela fala que o índice de refringência de um meio 1 vezes o seno de incidência é igual ao índice de refringência do meio 2 vezes o seno de R. Só que essa lei de Snell, quando eu estava explicando lá para a Yumi, é justamente o que o pessoal mais se confunde. Por quê? Porque eles confundem o que é esse índice de refringência. Aí eu falei para ela, pô, esse nome é um nome estranho, é um nome físico, pô, é um nome estranho. Aí o que eu falei, associa refringência com o quê? Com resistência. Mas resistência do quem? De quem? Da coisa que está sendo refratada da onda. E a onda que sofre refração, ela faz o quê? Muda de meio. Então é a resistência de quem? Do meio. Ou seja, o que basicamente a refração ou a lei de Snell ela fala? Ela fala que, por exemplo, eu tenho o meu, eu quero que vocês me respondam isso, só para ver se faz sentido. Ela fala que se eu tenho um meio A, que é o ar, e eu tenho um meio B, que é a água, qual deles é mais resistente a uma onda passar? Por exemplo, a luz. O ar ele é mais resistente ou a água é mais resistente? E aí? A água é mais resistente. Então, eu posso dizer que isso daqui é verdade? Que o N da água é maior que o N do ar? Posso, porque isso é justamente falar o que está acontecendo. O N da água, que é a resistência do meio da água, a resistência da água, é maior do que a resistência do ar. E vocês têm que lembrar que o quê? Que, pela lei de Snell, resistência e seno são inversamente proporcionais. Então, se a resistência da água é maior, quer dizer que o seno na água vai ser menor. E é justamente isso daqui que eu botei em roxo. Mas o que eu expliquei para a Yumi quando eu estava explicando essa parte? Que em vez de eu falar seno da coisa, eu falo o quê? Velocidade. E aí sim faz ainda mais sentido do que é a lei de Snell. Então pensa comigo. A onda, ela está sendo emitida, a luz, ela está passando do ar para a água. Então, quando ela passa do ar para a água, ela entra em um meio que é mais resistente para ela. Então pensa comigo, se uma pessoa está te resistindo a passar, você se torna menos veloz ou mais veloz? A tua velocidade aumenta ou diminui? Se o meio onde você está é resistente, é mais resistente, diminui. Então é basicamente isso que a lei de Snell fala. Quando eu passo
de um meio, quando eu passo de um meio menos resistente para um mais resistente, a minha velocidade cai. A velocidade da onda cai. É só isso que acontece. Isso é refratar. É saber o que acontece com a onda quando ela muda de um meio para outro. Certo? A velocidade dela cai. É isso que acontece. Certo? Isso tá lá na primeira questão. Porque lá na primeira questão, literalmente, velocidade está diretamente associada ao meio. Se o meio muda, a velocidade também muda. E quem explica isso fisicamente é o fenômeno óptico, o fenômeno ondulatório da refração. Certo? Fez sentido só essa explicação geral? Porque isso daqui salva muitas questões. Muitas questões mesmo. Ok? Então tem que lembrar que esse N da fórmula, esse índice, é de resistência do meio. E o seno está associado diretamente à velocidade daquela onda no meio. Então, se ela está passando para o meio mais resistente, é normal que a velocidade dela diminua. Certo? Então é isso. Isso é reflexão e refração. Ok? Polarização, interferência e ressonância. Interferência eu já falei o que era. Interferência é encontro de ondas parecidas. Se elas estiverem em fase, elas sofrem interferência construtiva. Se elas estiverem em oposição de fase, elas sofrem interferência destrutiva. E o que é polarização, então? Polarização é o quê? É uma barreira física para uma parte da onda. Certo? E aqui eu queria que vocês anotassem os exemplos de cada uma delas. Porque, igual como toda questão que trata de fenômenos ondulatórios, ele te dá um exemplo na realidade e ele quer, no geral, saber com o que acontece, qual é o fenômeno que está acontecendo ali. É basicamente isso. Te dá um exemplo, quer saber qual é o fenômeno. Te dá um exemplo, quer saber qual é o fenômeno. Então aqui é importante associar quais são os principais exemplos. Por exemplo, polarização, essa barreira física, é justamente filtros. Filtros. Todos os filtros de luz, eles funcionam como filtros polarizadores. Certo? Por quê? Vamos lá. Exemplo. É um filtro de luz vermelha e um filtro de luz azul. Vocês lembram que isso daqui é o quê? O óculos 3D, certo? Ou seja, quando se emite a luz 3D, do filme lá 3D, uma parte do óculos antigamente era feita de vermelho e a outra de azul. São filtros. Ou seja, na parte vermelha, a luz que é emitida vermelha pelo televisor, chega apenas nessa parte. Enquanto, ou seja, só deixa passar vermelho. Enquanto o filtro, a luz emitida azul lá no televisor, só passa por essa parte. Certo? Isso é polarizador. O que é outro fenômeno de polarização? É exemplo. Vocês já viram aquelas telas anti-reflexo? Lembrando que está aqui dentro. Telas anti-reflexo. Telas anti-reflexo é literalmente você falar de um filtro. Por quê? Porque a tela anti-reflexo você só consegue ver a luz sendo emitida se você estiver de frente para ela. Se você estiver de lado para ela, você não consegue mais. A tela fica preta, entre aspas. A tela fica preta. Por quê? Porque essa tela anti-reflexo, ela não permite que a luz passe. Por exemplo, tem o celular aqui, tem a tela anti-reflexo. Ela não permite que a luz passe para as diagonais.
Então ela tem filtros horizontais. No caso, ela tem filtros verticais. Por quê? Porque justamente é como se ela funcionasse assim. Ou seja, ela só deixa passar a luz que é emitida entrando. Entrando não, né? Seria saindo. Saindo, 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 saindo. Então iria direto para quem estivesse de frente para o celular. Outro que é filtro polarizador também é o quê? Vocês já viram aquelas imagens em que aquelas imagens em que tem em que quando você olha pela direita é uma imagem, aí você anda um pouquinho para a esquerda, do nada aquele pôster vira outra imagem. Vocês já viram isso? Isso também é o quê? Polarização. Filtro polarizador. Ok? É interferência. O que vocês têm que lembrar? Anti-ruído é o principal assunto. Anti-ruído. Certo? E ressonância, vocês têm que lembrar de quê? De taça de cristal que quebra com grito. E o quê? Sintonizar coisas. Exemplo, uma rádio. Vou sintonizar a rádio. Está provocando ressonância. Eu estou pegando a onda que está sendo emitida na atmosfera e estou sintonizando o meu rádio com essa onda. Ou seja, eu estou fazendo o quê? Ressonância. É atingir similaridade. Exemplo, rádio, Bluetooth, conexão Bluetooth. Certo? E a última é o fenômeno da difração. O que é difratar? Difratar é literalmente contornar objetos. Contornar obstáculos, contornar objetos. Então, por exemplo, já teve uma questão do Enem, onde Eita! Ah, tá. Já teve uma questão do Enem, onde por que quando tem uma pessoa na minha frente e eu grito para uma pessoa que está na frente dela, a pessoa que está na frente dela me ouve? Justamente pelo fenômeno de difração. A onda sonora, ela vem, contorna a pessoa e chega nos ouvidos da frente. Exemplo, também do Enem. Eu estou dentro de um galpão e como é que uma pessoa que está fora do galpão, pensando que esse galpão é fechado, beleza. Por exemplo, esse galpão está fechado. Ai, que bonito. Ah, isso daí é o quê? Isso não é difração. Isso está dentro de onde? De refratar. Esse negócio de colocar copos de água, eu imagino. Porque o que eu penso? Ah, é provocado um som, o som passa por um tal volume de água, ele é refratado, né?
Não, faz sentido. Provavelmente pode ser interferência. Porque aqui vai mudar justamente a velocidade, mas quando ela volta para o meio onde. Se ela voltasse para o ar, tudo aqui tem a mesma frequência. A mesma frequência, a mesma frequência, a mesma frequência. Então não muda. Aqui não muda a frequência em refração. O que pode acabar interferindo no som. Se ele está mais forte, mais fraco. Interferência. Ou ressonância. É alguma coisa assim. Porque realmente, refração é só mudança de meio. Certo? Então, difratar. Difratar é contornar obstáculos. Esses dois exemplos, quando eu falo e uma pessoa que está atrás de alguma coisa me ouve, no caso, ou uma pessoa num show, ou, no caso, eu estou dentro de um galpão e a pessoa que está fora dele, atrás da parede, me ouve, ou, no caso, que é de onde veio esse conceito, que é da luz. Ou seja, de onde vem essa parte do expandir? É justamente isso daqui. Quando a luz passa por uma fresta, por um obstáculo, certo? Que tem o mesmo lambda que ela, que o lambda da luz. Eu acho que eu escrevi aqui em cima. Aqui, ó, difração, bem aqui, ó. Em que o lambda da luz tem valor parecido, aproximado, ou seja, aqui conta a ordem de grandeza do comprimento do obstáculo, do comprimento da passagem do obstáculo, acontece difração. E difração é literalmente isso daqui. Ou seja, está vindo um feixe de luz vermelha, literalmente um feixe de luz vermelha, e olha que estranho. Quando se é emitido esse feixe de luz vermelha e ele passou por esse obstáculo que tem que segue essa regra daqui, que o lambda da onda é o mesmo dessa abertura do obstáculo, em vez do laser apenas continuar para frente, literalmente a sala toda, ou seja, o lugar todo começou a ser iluminado, ou seja, a luz se expandiu. Certo? E isso é difração também. Ok? Uh, é. Aqui. Perfeito, perfeito. Essa 5 é muito boa, então. Porque. Ok, deu pra pegar isso daqui, gente? É, já que tem pouca gente aqui, eu quero que vocês me digam. Então, qual é a alternativa? Bora ler junto. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere a energia térmica às moléculas circundantes. Ou seja, o que eu diria que é principal aqui? Essa parte e essa parte. Por quê? Agora bora ler. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das moléculas de água é a reflexão. Tem luz batendo e voltando? Só respondam sim ou não. Não tem luz batendo e voltando. Não tem onda batendo e voltando.
Existe onda mudando de meio, tá falando que a onda essa onda do micro-ondas passou do ar para a água, passou do ar para uma lâmpada de metal? Não. Ressonância. Essa onda, ela está sintonizando com as ondas naturais da molécula de água, com a rotação natural, frequência natural de rotação da molécula de água? Está sintonizando, ou seja, ela está se tornando parecida, a emissão dela é parecida e faz ela sintonizar? Ok, então pode ser. Superposição. Superposição a gente associa a interferência. Certo? Por que interferência? Porque superposição é justamente uma posição que ela está acima da outra. Certo? E onde acontece isso? Aqui. As ondas, elas, do nada, ficam em cima da outra. Elas se superposicionam. Certo? Vamos lá. Então, a letra D está falando de interferência. Tem como ser interferência, ou seja, há a emissão de duas ou mais ondas, ou seja, há duas ou mais ondas emitidas e elas estão sofrendo ou destruição ou construção, estão ficando mais fortes ou mais fracas? Exatamente, não. Por quê? Porque essa frequência natural da água não é uma onda, é uma frequência. A água não emite onda, né? Fora fora no caso, obviamente, sei lá, calor. Mas, tipo assim, a água por si só ela não emite onda. Agora, ou seja, existe só uma onda, que é a micro-onda. Faz sentido por que não há interferência? Porque aqui eu não tenho superposição, eu não tenho duas ou mais ondas. Faz sentido? Então é isso. Difração. O meu texto falou sobre contornar alguma coisa? Não falou sobre contornar nada. Contornar, se expandir, não falou nada sobre isso. Então, realmente, quem você ficaria em dúvida? Ressonância e superposição. Só não é superposição, já que a gente está falando de interferência, justamente porque não tem a emissão de duas ondas. Além de que a gente associa o que está acontecendo com a água justamente com a taça de cristal. A taça de cristal tem uma frequência de oscilação do próprio cristal. O cristal vibra porque é um cristal. Ou seja, o teu grito, a tua onda sonora, ela se torna tão aguda que ela atinge essa frequência do cristal, né? Atinge a similaridade com a frequência natural do cristal. E no caso, essa intensidade da sua voz quebra o cristal. Nesse caso, a intensidade que essa onda, essa micro-onda está sendo lançada, esse campo elétrico da micro-onda está sendo lançado, faz com que haja o movimento giratório das moléculas de água, com intensidade, no caso. Certo? Conseguiram perceber por que não é interferência? Por que não é a letra D? Então é ressonância justamente por esses pontos, tanto pelo ponto 1, tanto pelo ponto 2. No caso, estariam aqui. Certo? Pronto, gente, é isso. Então, ó, só antes de eu mandar aí o negócio, preencha o formulário.